E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto muito interessante e muitas pessoas, muitos alunos perguntam sobre isso, né? Que é a questão do cidadão que venha a ser condenado e cumpre lá a sua pena ou tenha extinta punibilidade por algum motivo qualquer, seja pela prescrição, seja lá o que for ocorrer. E a pergunta sempre que se faz é: ah, essa anotação vai ficar para sempre lá, toda vez que for consultar, se ele precisar realizar um trabalho, procurar um emprego, e se tirarem as certidões de antecedentes criminais dessa pessoa, como é que fica, vai aparecer e tal. Bom, sumir nunca vai sumir, né? Mas tem como não aparecer, ok? E temos um processo que é chamado o processo de reabilitação, ok? Está lá no artigo 93, tá? Do Código Penal, que fala assim, 93, 94 e 95, tá? Tem como você, preenchido alguns requisitos, após a condenação do réu, cumprida a pena ou extinta a punibilidade, preenchendo alguns requisitos, faz um requerimento ao juiz, tá? Esse juiz desse requerimento não é o juiz da vara de execuções penais, é o juiz do processo de conhecimento, no qual você vai fazer requerimento de reabilitação. Olha o que diz o artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Então, aqui já tem um objetivo, que é o sigilo dos registros de eventual condenação que aquele sujeito tenha sofrido, ok? Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos inciso 1 e 2 do mesmo artigo. Ou seja, toda sentença penal condenatória tem os seus efeitos, tá ok? Está aqui, ó, no artigo 92, tá? Nós temos, na verdade, os efeitos 91 e 92, tá ok? Depois vocês vão dar uma lida lá nesses efeitos aqui, que esse não é o objetivo principal da aula. O objetivo é fazer com que a folha de antecedentes do sujeito não apareça as condenações que porventura tenha sofrido, ou a condenação, tá? E a reabilitação no artigo 94 ainda fala assim, ó, a reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua execução. Então, passado o prazo de 2 anos da extinção da pena ou do cumprimento, primeiro requisitos para se requerer reabilitação. Computando-se, né, o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier à revogação desde que o condenado. 2 pontos. Aí vem uma série de, né, requisitos para ele. Tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, ou seja, 2 anos. Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva constante de um bom comportamento público e privado. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exibido o documento que comprove a renúncia da vítima ou renovação da dívida. Olha quantos requisitos ele precisa ter para requerer essa reabilitação. Não é só requerer, é ter o direito dessa reabilitação. Parágrafo único. Negada a reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. E 95. A reabilitação será revogada de ofício ou requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Então, há uma série de requisitos que o sujeito tem que cumprir para ter direito, na realidade, né, à reabilitação, que volta ao estado anterior, e mais ainda, não aparecer as condenações ou a condenação dele, ok?
Porém, a Lei de Execução Penal, lá no artigo 202, Lei de Execução Penal, 7.210, no artigo 202, fala assim, ó, que trata também da reabilitação, tá? E aí, a questão toda que eu vou ler aqui para vocês, e daqui a pouco a gente vai fazer um debate sobre isso. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, esse folha de antecedentes criminais, atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da justiça. Qualquer notícia ou referência, tá, à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, veja bem, basta, né, que o sujeito, pelo artigo 202 da Lei de Execução Penal, que é uma lei de 84, portanto, para alguns teria revogado tacitamente 93 e 94, que seria o processo de reabilitação, e faria um processo de reabilitação com menos requisitos, né, impostos ao apenado. Então, bastaria que ele cumprisse essa pena e ele já pode fazer esse requerimento, ok? E aí você vê que não há nenhum né, requisito aqui imposto para ele, só 2 anos depois, ou ele tem que ressarcir aquilo, o dano causado, não tem nada disso. O objetivo aqui é fazer uma petição, tá? Para que o juiz, né, determine, tá, que quando se determine aos órgãos competentes, às autoridades competentes, que quando o apenado, o indivíduo ou qualquer pessoa que venha retirar uma certidão de antecedentes criminais dele, não apareça lá qualquer condenação, ok? Então, existem vários trabalhos em que o sujeito precisa apresentar a certidão de antecedentes criminais e muitas vezes é discriminado e não consegue o emprego, e a questão da ressocialização fica mais difícil e as coisas acabam não funcionando como deveria. Então, isso aqui tem amparo, né, no, no princípio da dignidade da pessoa humana, e acho que é muito claro isso. E voltando ao debate anterior, então, para alguns, né, existia e ainda existe a reabilitação lá do 93, 94, 95 do Código Penal. Para outros, com a entrada em vigor da Lei 7.210 de 84, que é posterior e que trata do mesmo assunto, teria revogado aquela reabilitação, até porque essa é uma forma de reabilitação mais benéfica, com menos requisitos impostos ao apenado. E para outros, falam que as duas podem andar lado a lado, cabendo ao apenado escolher a que melhor ele entender. Ora, gente, é óbvio que o apenado vai escolher, ou se você estiver atuando, você vai escolher o 202. Então, se você estiver no seu escritório trabalhando e aparece sujeito falando que foi condenado e que gostaria de saber se tem possibilidade de apagar, né, aqueles antecedentes criminais da folha de antecedentes criminais dele, apagar não apaga, porque você viu aqui que ele vai ficar na realidade, né, de stand-by. O juiz vai determinar que as certidões não mencionem, mas vai ficar lá registrado e, posteriormente, por uma ordem judicial, por algum motivo qualquer ou em razão de uma condenação, essas informações vão aparecer. Mas, para efeito da vida civil normal, tal como buscar um trabalho, ter sua dignidade perante a sociedade, né, resguardada para não sofrer discriminação, ele pode sim fazer esse requerimento. Tá? Então, vou abrir aqui para vocês a petição para a gente fazer uma análise. Tá? A gente vai observar que a petição não é, né, nenhum absurdo, mas a gente precisa ter uma análise aprofundada do caso concreto, porque, gente, a gente precisa analisar alguns critérios, tá?
que tem aqui. Então, os fundamentos são fundamentos constitucionais, são fundamentos infraconstitucionais e, inclusive, amparado em algumas convenções em que o Brasil é signatário. Tá? Então, a gente faz aqui essa petição, eu vou juntar, vai estar liberada para você no curso, tá? Sem nenhum problema. Você vai poder fazer seu download e tal. Você vai se direcionar ao juiz do processo de conhecimento, não é, por favor, não é do juiz da vara de execução penal, ok? Você vai fazer um requerimento ao juiz do processo de conhecimento, aquele que condenou o réu, tá? Então, poderia ser mais ou menos assim, ó, fulano de tal, já qualificado nos autos em epígrafe, que tramitou perante esse juízo, vem por seu advogado em fine requerer o estipulado no artigo 202 da Lei de Execução Penal. Tá? Coloquei o 202 porque é muito mais benéfico, né, gente, para ele. Informo, né, que as publicações deverão ser efetuadas em nome da defesa. Dos fatos, o requerente foi processado e condenado por crime previsto no artigo 157 do Código Penal, tendo cumprido sua pena conforme certidão de trânsito em julgado. Tem que juntar a certidão de trânsito em julgado. Eu junto até outros documentos, mas a certidão de trânsito em julgado é essencial, ok? Senão você não vai ter nem deferimento dessa petição. Até porque o juiz precisa ter conhecimento de que efetivamente transitou em julgado, tá? Após o trânsito em julgado em anexo, fazendo juízo estipulado no artigo 202. E aí, gente, eu coloquei aqui na petição, até para estudo de vocês, a base legal, tá? Tem gente que não coloca, tem gente que coloca. Bom, nesses casos específicos, eu coloco tranquilamente, mesmo que o juiz, né, seja obrigação dele conhecer o direito, mas para adiantar a vida de todo mundo, eu já coloco. Então, coloquei aqui, do direito, base legal. Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, trata da dignidade da pessoa humana. Artigo 5º, inciso 10º, que trata do direito à intimidade, tá ok? Vida privada, honra e imagem, ou seja, esse pedido está preservando, né, na realidade, a intimidade do apenado, ninguém precisa ficar sabendo que ele foi condenado, ok? Então, isso é um direito dele, previsto na própria Constituição, tá? No inciso 41, tá? Trata da discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, também estou preservando, tá? E no artigo 6º da Constituição, o direito do trabalho, vai que ele esteja procurando um emprego e não vai conseguir esse emprego, porque, de repente, está com essa situação de estar sendo impedido, porque se faz uma consulta na folha de antecedentes criminais dele. Então, chamo a atenção também para a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né, que é o Pacto São José da Costa Rica, tá? Decreto 678 de 92, no artigo 5º, por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, ele entra no nosso ordenamento jurídico com força constitucional. Aí, lá no artigo 1º, no artigo 8º, no artigo 11, trata desses direitos que o réu, o apenado, tem, ok? Trato também, chamo para dentro dessa petição, coloco lá o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, artigo 17 e 28, o próprio artigo, a própria Lei de Execução Penal no artigo 202. Olha quanto ordenamento jurídico. Código de Processo Penal, tá, que fala no 748, a condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidões extraídas dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Se você não fizer esse pedido aqui, esse negócio vai aparecer sempre que ele fizer uma consulta, tá? Aí vem dos pedidos, ó. Assim sendo, diante dos fatos, provas e direito, o requerente requer a Vossa Excelência seja determinado aos órgãos ou a autoridade competente, seja determinado a não inserção e ou constatação na folha de antecedentes criminais ou certidões
qualquer notícia ou referência à condenação do mesmo, sob pena de responsabilidade no que determinar nosso ordenamento jurídico, ok? Então, essa aqui é uma petição que a gente vai observando e ver que você pode solucionar a vida do seu cliente. De que formas que eu posso solucionar a vida do meu cliente? Fazendo essa petição ao juiz, ok? Para o juiz de conhecimento, para que ele determine que não apareça na folha de antecedentes criminais do sujeito ou qualquer outra certidão aquela ou aquelas condenações que ele tenha sofrido. Para tanto, segundo o artigo 202 da Lei 7.210, de 84, a Lei de Execução Penal, né, basta que o sujeito tenha cumprido a pena. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, ok? Então, gente, cumpriu a pena, cumpriu hoje, terminou hoje a pena dele, amanhã você já pode atravessar essa petição, tá? Requerendo ao juiz que ele determine aos órgãos e às autoridades competentes para não apresentar essa informação referente à ideia aí do... Já apareceu o nome do sujeito, né, gente? Porque realmente é um absurdo quando você se depara com essa situação. O que tem de relato de pessoas que procuram emprego e às vezes já estão praticamente empregados e depois não são contratados porque se teve acesso à folha de antecedentes criminais dele, e aí fica difícil ter a ressocialização. Por isso que eu apresentei todos aqueles dispositivos legais, constitucionais, de ordenamentos, né, que não são diretamente criados dentro do nosso país, mas que entram no nosso país, tal como a Convenção Americana, como eu coloquei, a Lei de Execução Penal, o Código de Processo Penal. Então, gente, fica essa dica aqui para você. A petição vai estar juntada lá no nosso site, né? martinsbrito.eadplataforma.com, onde você vai ter acesso à plataforma, vai fazer seu download, vai poder utilizar, incrementar, enfim, está em aberto para vocês com total autorização. Então, qualquer dúvida, professor@josebrito.com.br e a nossa plataforma, martinsbrito.eadplataforma.com. Gente, isso é uma peça, é uma petição, é um direito do réu que vale a pena você dar uma atenção. Veja que o requerimento é feito ao juiz, tá? Do processo de conhecimento, aquele que ofertou a condenação, e se for negado, cabe apelação dessa sentença, né? Porque está pondo fim, ou que ainda que fosse uma decisão, mas estaria pondo fim ao mérito de um requerimento. Tá? Então, fica aqui essa dica para vocês, vale a pena dar uma olhadinha, só lembrando, a doutrina tem essa divergência, mas na realidade, gente, é só no campo doutrinário, né? Porque na prática você não vai usar lá o 93, 94 da Constituição do Código Penal, né? E nem o 95. Vem aqui, trabalha no 202, apresenta essa petição aí que eu acabei de mostrar para vocês, e você tem êxito em resolver a vida do seu cliente logo, logo, ok? Grande abraço aí para todos.